Talvez você já tenha visto gente que se diz paranormal entortando talheres assim, tocando neles. Mas isso aqui você nunca viu. Longe das mãos desse homem, o garfo se entorta sozinho. Você é uma pessoa de sorte, caro telespectador. Acaba de conhecer alguém muito especial. Cronos, o mago. Este teste é aplicado em centros de pesquisa de paranormais. O candidato tem que mover uma bola de metal dentro de uma redoma de vidro, sem tocá-la. Cronos seria capaz de fazer isso? Sim, ele pode. A caneta parece obedecer a um comando invisível, a alguma força mental desconhecida. Agora, Cronos faz o show no meio da rua. Ele vai entortar talheres nas mãos de outras pessoas. Examina ver se são garfos normais. Agora você estende a sua mão assim. Estende, isso, tá ok. Agora eu quero que tu coloque a tua mão assim, em cima da minha mão. Em cima da minha mão, isso assim, agora abaixa. Devagarinho. Sem movimentar o garfo, agora eu quero que tu esfregue devagar a tua mão. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Não? Abre a tua mão. O garfo tá torto. Se envergou já? Que isso? Tá envergando? Oxi. Então, tira. Que é isso? Ah, tá bravo. Isso é paranormal. Tá sentindo o garfo? Tá ficando sinistro aqui, mano. Verdade. Botar uma energia nele. Pode abrir a mão. Ih, mano. Fantástico. É fantástico. Tá fraca a tua energia, eu vou te ajudar um pouquinho. Isso. Pode esfregar mais. Com força, com força. Com força. Isso. Abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Deus livre! Tu gostou? Uhul! Eu não sou paranormal, eu sou apenas o instrumento que ele utilizou. Quem é poderoso aqui é ele. Presta atenção na colher. Vou aproveitar esse pedaço de colher que sobrou, né? Tá mexendo? Tá mexendo. Cronos é um espanto, mas não é um paranormal. Ele é um pesquisador de mágica. Tudo o que você viu aqui são segredos de uma velha ciência que não podem ser revelados. Os segredos desses truques têm que ser guardados às 7 chaves por nós profissionais da mágica, justamente para evitar que caiam em mãos erradas e sejam utilizados de má fé por pessoas que queiram se passar por paranormais. E atenção! Esta semana, Thomas Green Morton disse que não vai receber o mágico americano James Randi na data marcada para o desafio paranormal. Randi oferece $1 milhão a quem comprovar que tem algum poder extraordinário. No dia 8 de junho, em Pouso Alegre, Minas Gerais, Thomas Green Morton, que se diz paranormal, aceitou formalmente o desafio e determinou os dias em que poderia receber James Randi.
entre o dia 15 de julho a 20 de agosto, eu estarei pronto para te receber aqui, para a gente fazer aquele desafio. Randy respondeu sim. Ele poderia vir ao Brasil entre os dias 2 e 16 de agosto para testar os supostos poderes de Thomas Green Morton. Só que agora, Thomas diz que vai viajar para o exterior. Na quarta-feira, ao saber disso, Randy mandou um e-mail ao Fantástico e declarou: Thomas Green Morton poderia ter ganho $1 milhão trabalhando apenas 30 minutos. Ele se recusa a fazer o teste porque sabe que vai falhar. Os farsantes fazem muito barulho, prometem, mentem e desistem. Na sexta-feira, James Randi disse mais: eu não estou nem um pouco surpreso que Thomas Green Morton se recuse a ser testado. Ele está com medo. Ele está mentindo. Ele é uma fraude. Um desafio a você, lá, mágico, lá da Flórida. Você não aguenta. Eu não quero mais saber de você. Não vou mais prestar atenção em Thomas Green Morton, porque ele simplesmente não é um homem de palavra. Adeus. Domingo que vem, uma reportagem especial investiga os supostos fenômenos de Thomas Green Morton. Você não vai perder essa. Vai? Como o maior paranormal do Brasil. Ele produz luzes misteriosas, importa metais, óleos perfumados brotam de suas mãos. Thomas Green Morton, o homem do Ra, é também conhecido como o Guru das Estrelas. Gal Costa, Simone, Tom Jobim, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Marcos Winter, Paloma Duarte, Rita Lee, Sérgio Reis, Elton Ramalho. Todos eles testemunharam os prodígios do mineiro Thomas Green Morton. Eu vi coisas fantásticas, como ele irradiando luz, caminhando. Ao redor do Thomas era somente luz, 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 luz. Explodindo luz em todas as direções. Era um negócio fantástico. Os fenômenos acontecem em qualquer lugar. Sai debaixo disso, a marca repreende em nome de Jesus, porque essas forças são de luz. Se é coisa do demônio, do diabo, de Deus, eu sei lá de onde é. Só sei uma coisa: ele furou uma moeda na minha mão com a mente. Em março, o Fantástico perguntou a Thomas Green Morton: se você é tão poderoso, por que não aceita o desafio de James Randi, o mágico americano que oferece $1 milhão a quem provar que é um autêntico paranormal? Em abril, diante das câmeras, Thomas aceitou o desafio. Em junho, assinou um compromisso com James Randi. Há 2 semanas, ele desistiu. James Randi declarou: eu não estou surpreso de que Thomas Green Morton se recuse a ser testado. Ele está com medo. Ele está mentindo. Ele é uma fraude. Esta noite você vai conhecer o depoimento de especialistas que viram Thomas Green Morton em ação e que afirmam: o homem do Ra usa truques. E mais, Cronos, o mágico que você conheceu aqui domingo passado, volta para mostrar como são criados os falsos fenômenos paranormais. Chegou a hora da verdade para Thomas Green Morton. Três Corações, Minas Gerais. No início dos anos 70, Thomas Green Morton Moraes Coutinho trabalhava como farmacêutico. Fez suas primeiras apresentações numa boate chamada Lampião, neste lugar onde hoje existe um posto de gasolina. Já conhecia o Sr. Thomas Green Morton desde criança, desde 13, 14 anos. Mas para mim foi uma surpresa quando me noticiaram, por volta de 1979, em meados do ano, que ele se tratava de um paranormal. Eu o conhecia como um bom mágico, como uma pessoa divertida, que fazia esses truques em bares, eventualmente em colégios, etc. Mas não como um paranormal. O Birajara Rodrigues, um estudioso dos chamados fenômenos paranormais, começou a pesquisar Thomas Green Morton. Eu estive na casa do Sr. Thomas Morton durante quase que 24 horas por dia, de 2 a 3 dias por semana, em finais de 1979 até meados de 1980.
Birajara viu um fenômeno que impressiona as pessoas que vão ao sítio de Thomas em Pouso Alegre. As luzes que estouram no jardim. Ali, em cima do galito, ali. E pude presenciar, flagrar 3 ou 4 pessoas que de fato ajudavam a espocar luzes, que vestiam roupas pretas para ficarem no meio do mato escondidas. O Sr. Thomas Morton utilizava, por exemplo, de alguns flashes de máquina fotográfica compridos, quadrados na cintura. Uma vez eu pude, inclusive, presenciar isso. Este é um aparelho idêntico ao que o Birajara viu com Thomas Green Morton. Às vezes, coloca-se um pedaço de papel celofane de diversas cores para introduzir energias, entre aspas, de cores diferentes. Pode-se colocar esse flash também sob as calças, evidentemente preso com borrachas. Isso aqui é um aparelho de flash que eu reproduzi, que eu fiz para reproduzir os efeitos que o Thomas Green Morton faz com os flashes dele. O efeito é esse aqui. O flash pode ser escondido nas roupas. Compare Thomas Green Morton e Cronos. Na casa de Thomas Green Morton há um lugar que ele chama de sala de energização. Aqui também se manifestam as supostas luzes paranormais que ele chama por nomes estranhos: gritos, chios, Bill. Estas cenas foram gravadas pelo próprio Thomas. Uma famosa cantora brasileira que não vamos identificar está deitada de frente para a câmera. Repare bem, ao congelar algumas dessas imagens, você vai descobrir mais um segredo de Thomas. Imagina onde você vê esse filme. Imagina, mas isso aí não pode mostrar para qualquer um não, hein? Essa cena é uma prova irrefutável de que ele está usando um aparelho para produzir uma luz. Vocês podem ver claramente na imagem a mão do Thomas segurando um aparelho quadrado, igual, idêntico em formato a um flash de fotografia, e disparando uma luz verde em direção ao rosto da mulher. Ai, que coisa linda! Olha ali, coisa linda, olha coisa linda, olha coisa linda! Você não tá vendo os três? Tá vendo? Olha coisa linda, olha coisa linda, olha coisa linda, olha coisa linda, olha! Essa coisa de ressaltar, de dizer, olha lá, você viu, não sei o quê, é para tornar um fenômeno mais espetacular, maior, de tal maneira, inclusive, que a gente fica tão impressionado que nem passa pela cabeça da gente a possibilidade de fraude, né? O psicólogo Jaime Voigtman, que também pesquisa fenômenos paranormais e conhece mágica, passou um fim de semana no sítio de Thomas. Eu tive uma experiência com ele um pouco antes da mentalização positiva das 18 horas, em que ele disse para mim: "Você viu a luz?" Eu disse: "Não." Passa-se alguns momentos e ele fala: "Você viu essa outra luz, que linda? Olha coisa linda, 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 olha coisa linda." Eu tenho a impressão que naquele momento ele estava vendo a minha susceptibilidade à sugestão. Voigtman não viu a luz, mas viu algo muito suspeito durante um jantar com Thomas. Nesse momento, ele abre a mão em cima da cabeça de uma pessoa e faz o pretenso fenômeno do perfume. Era um truque. O que o Thomas fez naquela madrugada foi fraude. É uma técnica de mágica também. Ele distrai as pessoas enquanto enfia a mão no bolso. O bolso dele contém um saco plástico cheio de material de perfumaria. Aí, nossa senhora, é demais. Ele poderia obter com essa esponjinha aqui. Se ele embeber em material de perfumaria, fizer uma bolinha, segurar entre os dedos e apertar, o perfume vai pingar. Qualquer espécie de óleo mineral com algum perfume dentro reproduz o efeito do Thomas Green Morton. Compare você mesmo. É uma bobagem, é um truque ruim, por sinal. Eu estive com ele e eu fui afastado da sessão, né, das manifestações, sob o pretexto de que eu poderia estar agindo energeticamente de maneira negativa sobre os eventos.
Thomas afastou Wellington quando descobriu que ele conhecia truques. Wellington é formado pela Academia Brasileira de Arte Mágica e dirige um grupo de estudos sobre paranormalidade na PUC de São Paulo. Eu pude verificar uma série de eventos supostamente paranormais, todos eles com uma possibilidade de serem fraude de maneira evidente, né? E fraudes feitos de uma maneira muito mal feita. Wellington investigou um dos mais conhecidos fenômenos de Thomas Green Morton, a transformação de uma tampa de copo de água mineral em medalhão, com as inscrições Ra e nome de pessoas. Thomas afirma que pode transformar as tampas em medalhões instantaneamente, com seus poderes mentais. Era uma tampa de água mineral que, sem explicação nenhuma, na sua mão vai se modificando, vai engrossando, vai criando matéria, né? E acredito segurar. O Thomas pega a tampa de um copo de água, coloca na mão delas, mas ninguém vê ele colocando. Ele não anuncia, em geral, aquilo que ele vai fazer, como qualquer mágico também faria, né? Então ele coloca, sobrepõe a mão, ou pede para a pessoa colocar a mão sobre isso, né? E quando a pessoa abre a mão, ela se dá conta que a suposta tampa se transformou nessa placa de metal, não é, rígido. Quer dizer, isso é muito fácil de fazer por maneira fraudulenta, não é? Então, uma substituição bastante simples e ao alcance de qualquer pessoa, mesmo que não seja mágico. Eu pedi para fazerem análise e os técnicos disseram que isso daqui é um material prensado, é uma chapa de alumínio e que isso aqui foi de fato funcionado. Quer dizer, um equipamento próprio, como se fosse uma chave de fenda com ponta, ao invés de ter a fenda. E aí isso é rebatido, isso pode ser feito também, segundo os técnicos, com um prego com uma ponta não muito fina. Agora, o que é interessante que eles apontaram aqui é que você percebe que ele primeiro fez esta parte granulada, depois ele fez o Ra, e depois ele lixou, ele limou isso daqui para sair as rebarbas. E aí o que aconteceu? Esta parte que é rugosa ficou lisa aqui no meio, demonstrando que isso realmente teve um trabalho, teve toda uma preparação, né, que tornou isso um pão vivo. Veja agora esta cena gravada por um amigo de Thomas. Ele segura um garfo que está partido ao meio e diz que vai reconstituí-lo com a força do Ra. Thomas diz que quem acertar um número de 1 a 1000 vai levar o garfo. Como é que você adivinhou? Só que você adivinhou fazer uma coisa. Eu adivinhei duas vezes. Então você adivinhou duas vezes, 2 fenômenos. Partiu uma negativa. E agora que essa união seja a união da nossa amizade. Dissolve com a energia da mente, laser mental. Ha! Nessa imagem claramente ele faz uma troca, né? Ele troca um garfo partido por um inteiro. Ele está segurando o garfo partido em 2 partes. Para as 3 pessoas, ele pede para que as pessoas pensem num número entre 1 e 1000. Quando essa pessoa fala o número está errado, ele traz esse garfo que está partido em 2 para a beirada da mesa, larga no colo, junta um garfo que ele já tem preparado no colo inteiro, traz para cima e pede para que a outra pessoa adivinhe um número. Quando essa pessoa adivinha um número, ele diz ganhou. São técnicas utilizadas simplesmente para enganar as pessoas, para ludibriá-las. Isso é um truque barato. Daqui a pouco, o repórter Álvaro Pereira Júnior encontra Thomas Green Morton num condomínio de luxo nos Estados Unidos. Ele diz que cobra até $20 mil para energizar pessoas e que não usa truques. Imagina se eu ia fazer um negócio desse, sendo que eu ia ser observado por várias pessoas, eles iam falar, ele já é um vigarista. E ainda nesta edição, Cronos apresenta outras evidências de fraudes paranormais. Você nem imagina do que o Ra é capaz. Cronos é um pesquisador de mágica. Assim como o americano James Randi, ele garante que os chamados paranormais usam truques para enganar os outros. Veja esta cena de Thomas Green Morton.
ele tem um punhado de moedas na mão e diz que vai entortar uma delas com o poder da mente. Se eu posso fazer essa noite um trabalho comigo, que energia seja canalizada uma dessas moedas. Ha! Tá, vem jogando. É um truque mágico extremamente fajuto. Aparece nitidamente, vocês podem contar aí na imagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas. Agora ele vai juntar, fazer uma pilha com elas e coloca na outra mão. Fecha e abre. Se nota claramente que uma moeda das que ele estava na mão entortou. Só que quando você conta o número de moedas, você vê que tem 8 moedas normais e aparece uma 9ª moeda completamente torta. Simplesmente adicionou uma moeda torta às 8 que ele já tinha na mão para simular um fenômeno paranormal. Na quinta-feira, Thomas apareceu de surpresa na fundação dirigida por James Randi, na Flórida. Eram 8 da noite, não havia mais ninguém. Thomas, que agora se diz paralógico, espalhou seu perfume por todos os cantos e deixou um cartão na porta. Na sexta-feira, o repórter Álvaro Pereira Júnior encontrou Thomas num condomínio de luxo com praia particular em Delray Beach, uma das áreas mais valorizadas da Flórida. Thomas, durante tanto tempo nós do Fantástico tentamos organizar esse desafio, o teu encontro com o Randy. Aí o dia que você decide vir, você vai às 8 da noite quando está fechada a fundação? Não, eu fui lá com o objetivo de conhecer. Quando ele chegou lá e não estava, você deixou um perfume. Eu vou deixar. Você quer que ele nunca mais se esqueça do Thomas Green Morton? Não, para que ele saiba que eu estive lá. É por isso que o Randy fala que parece que você não está querendo. Eu não estava fugindo. Aquela época que a minha data, eu sou um homem livre, não tenho compromisso, não tenho agenda. Eu vou quando eu posso, quando eu estou sentindo que é o momento de chegar. Thomas Green Morton nunca vai aceitar ser colocado sob condições de teste. Alguma vez na tua vida de paralógico, as coisas não estavam funcionando e você teve que apelar para uma mágica? Não, eu não sei fazer mágica. Como é que eu vou apelar para uma mágica? Isso é um truque barato. Imagina se eu ia fazer um negócio desse, sendo que eu ia ser observado por várias pessoas, eles iam falar, ele é um charlatão, um vigarista, eu não sou mais, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer truque, eu não sei fazer nada, eu não sou, eu canalizei a minha energia para cura, para terapia, para tratamento, para ajudar as pessoas. Você está plenamente convencido de que você tem essa capacidade de cura? Ah, isso eu tenho. Graças a Deus eu tenho capacidade de cura de algumas determinadas doenças. Como é que vive o paranormal? O paranormal vive fazendo o trabalho e as pessoas dão um presente, dão uma passagem, dão um cavalo, dão um terreno, dão uma madeira. Eu vivo de doações. Entende? Você nunca toma a iniciativa de cobrar, de fixar um preço, por exemplo? Eu fixo um preço para as pessoas que têm muito dinheiro. Eu sou um Robin Hood. As pessoas que têm muito e podem pagar, elas pagam. E pagam muito. Quando as pessoas, um maneiro de bicho, uma pessoa que ganha muito, tem condição de dar $20 mil para mim construir um chalezinho para receber meus amigos, um prazer, eu aceito. Qual foi o maior presente que você já ganhou, a maior doação? A maior doação foi do banqueiro de bicho e patinhas, que ele me deu uma grana suficiente para comprar uma chácara ao lado da minha chácara, para mim não ter vizinho e não ter barulho. E ele me deu uma grana que equivalia a uma loteria esportiva, que eu comprei. Na época, você lembra em dólares? Seria $100 mil, $200 mil. Tio Patinhas, o contraventor Ângelo Maria Longa, morreu em 86. Um dos maiores banqueiros de jogo do bicho do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa, eu não vou dizer puro demais também, eu não sou muito puro não. Eu sou uma pessoa honesta. Eu acho que a honestidade é a melhor coisa do mundo. Ser honesto e falar a verdade. Daqui a pouco, Cronos, o mago, volta para desvendar outros truques do Homem do Rá. Meu Deus, eu não sei onde foi. Você deve estar se perguntando, como é que Cronos consegue entortar esse garfo sobre a mesa de longe sem tocá-lo?
Cronos diz que não é o Mr. M. Ele respeita o código secreto dos mágicos. Mas para que você nunca seja enganado por um falso paranormal, basta saber o seguinte: este não é um garfo comum. É um garfo preparado, inventado por um mágico americano para criar a ilusão de poder mental. Se é possível criar uma ilusão como esta, imagine então usando as mãos. Este é um dos truques mais banais de Thomas Green Morton. Cronos faz igualzinho. Basta destreza manual e força nos dedos. É um mágico horrível, com técnicas de baixíssima qualidade, que se vale da credulidade dos outros para dizer que tem poderes paranormais. Veja esta cena. Thomas Green Morton conversa com amigos, dá risadas. Daqui a pouco aparece com um pó nos dedos. Ele diz que é uma essência vegetal obtida pelo poder da mente. Você se forte, né, ou não? Fortíssimo. Você imagina o Thomas, dá pra ver claramente ele utilizando uma técnica de mágica, conhecida por nós como saque, tá se aproveitando de um direcionamento de atenção para as risadas e se curvando o tronco para mascarar esse movimento de mão. Quando ele toca em alguma coisa que está aqui atrás, qualquer quantidade de pó que tem ali, e quando ele retorna à frente, ele enrola mais um pouquinho a pessoa que está do lado dele com uma planta, e depois ele diz: não precisa nem da planta, as minhas unhas já estão sujas com pó. Enquanto você está olhando para o lugar errado na hora errada, é que o mágico executa o movimento ou o truque necessário para obter o efeito. Feita do Cappuccino TGM. Olha! Deu. Como se onde foi? Nessa imagem do Thomas Green Morton, a gente pode notar que ele está completamente sem jeito, embaraçado com a situação. Porque o flash que provavelmente ele estava preparando embaixo da mesa, e esse flash pipoca, sem controle total dele. Vocês podem reparar que no início ele está derrubando uma cinza de cigarro numa xícara. Ele está usando isso para que a atenção fique na xícara, enquanto ele prepara o aparelho embaixo, certo? Aí, sem querer, ele dispara o aparelho. E ele fica sem jeito porque a pessoa que está com a câmera aproxima, vocês podem ver pela imagem nitidamente que o flash dispara embaixo da mesa. E quando as pessoas perguntam para ele: onde é que foi, não sei o que, ele aponta para a xícara. Ele diz: não, tá na xícara, tá aqui, não, foi aqui. Ele está induzindo as pessoas, está direcionando a atenção das pessoas para a xícara, para que elas não olhem embaixo da mesa onde provavelmente está o aparelho de flash. Esta imagem foi apresentada por um amigo de Thomas como evidência de seus poderes mentais. Thomas está no banco do carona e o carro parece andar sozinho. Coisa de paranormal? E esse motorista aí na frente também é paranormal? Ele está no banco do carona. Como explicar esse fenômeno? A coisa mais fácil pra gente é fazer um carro andar sozinho. Como vocês vão perceber, eu do lado de cá, eu posso apoiar minha mão no volante, meu pé no pedal, e daqui eu vou dirigindo. É a maneira mais simples que tem. Também tem as maneiras mais dificuldades, né? Com mais dificuldade. A gente amarra a cordinha no volante, entendeu? E vem dirigindo por essas cordinhas do lado de cá e acelerando ali tranquilamente. E afinal de contas, o que é esse tal de Ra?
O Ra veio desse contato que eu tive aos 33 anos de idade. Eu tive esse contato energético e foi colocado na minha mente, assim, foi me dito que eu, a partir daquele momento, eu teria uma palavra cósmica, mágica, que ia mudar a minha vida, que aquela palavra significaria tudo, a transformação das emoções negativas em emoções positivas. Ele usa como um instrumento para distrair a atenção das pessoas, ele e para espalhar a fama de paranormal dele, porque ele grita Ra quando ele produz algum fenômeno. Ele grita Ra, 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 Ra! E cada vez que ele grita Ra, vão se lembrar de algum fenômeno, vão associar esse Ra com paranormalidade e assim ele vai espalhando a fama dele. James Randi, o homem que desafiou Thomas Green Morton e ofereceu $1 milhão se ele provasse que é de fato paranormal, comentou as demonstrações do Homem do Ra. Chato, muito chato. Em 8 anos, Randi testou cerca de 200 candidatos. Nenhum deles ganhou o prêmio. O Homem do Ra, Guru das Estrelas, nem teve coragem de encarar James Randi. A página que Randi mantém na internet está escrito: Thomas Green Morton desistiu.